Olá pessoas, aqui é o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje nós vamos falar de mais um componente do sistema elétrico. Hoje nós vamos falar do alternador, com base nesse artigo que eu escrevi, segundo a data aqui, por volta de 2015, maio de 2015, né? Funcionamento e detalhes do alternador do sistema elétrico dos automóveis com motor de combustão interna. Nome grande, né? Título grande do artigo, conforme o costume que se tem de escrever artigos científicos, a gente acaba trazendo também para os artigos de site, né? A gente não, né? Eu, né? Sou uma pessoa meio estranha, né? Então vamos lá, vamos para aquele procedimento padrão. Você se inscreve no canal, você dá uma curtida, você ativa o sininho, né? E você compartilha, né? Você pode acessar nossas redes sociais nos links que estão todos na descrição. Tem as playlists de outros vídeos aqui no card, certo? É só conferir, né? E você sai aí vendo os meus vídeos sobre mecânica, elétrica e tecnologia automotiva, certo? E hoje nós vamos falar do alternador, que é este componente aqui. Não é esse componente. Meu Deus, eu deixei na foto certa e sempre volta para a foto errada. Tá aí o alternador. Vou deixar aqui parado, stop. Não precisa ficar modo slide, né? Então vamos lá, né? Alternador, o que é o alternador? Né? Se você já teve aí problemas com o alternador do seu carro, né? A gente aí acaba sempre se perguntando, né? Para que serve o alternador? Tive problemas e o mecânico demorou para entregar, eu acho que ele está me enrolando, né? Às vezes é bom saber como esses componentes funcionam, para você também entender um pouquinho de como eles também dão problemas, né? Então hoje a gente vai falar do alternador, né? O alternador, ele é um componente extremamente necessário para o sistema elétrico do automóvel, certo? O sistema elétrico, ele tira energia da bateria, né? A energia fornecida, né, para que o sistema elétrico funcione, e também está aqui no card o vídeo sobre o sistema elétrico, né? A energia produzida ou enviada do sistema elétrico, né, é fornecida pela bateria, certo? Só que o automóvel ele não pode ficar apenas dependendo da bateria para alimentar o próprio sistema elétrico, né? E tampouco a rede de bordo, que é o que a gente chama, tudo que está conectado dentro do carro, né? Na parte da cabine, né? Todos os componentes elétricos, né? Que são componentes que vêm crescendo a cada ano, a cada dia, né? A quantidade desses componentes elétricos dentro do carro, né? Principalmente com os kits multimídia, né? Sistemas eletrônicos, automatizados, enfim. Então, só a bateria não é suficiente, certo? A bateria seria descarregada rapidamente, certo? E aí tem-se necessário um componente para recarregar a bateria e ao mesmo tempo alimentar esse sistema, né? E fazer aí um meio de campo aí entre o carregador de bateria e fornecedor de energia para alguns componentes, nem todos, certo? Essa função ela é dada a este componente que você vê na tela, o alternador, né? O alternador é instalado junto do motor, né? É um gerador de corrente elétrica alternada e, portanto, necessita de um retificador de tensão para tornar essa corrente, né, contínua, essa tensão contínua, certo? Porque os componentes elétricos do automóvel eles operam com corrente contínua, certo? Então, onde o alternador está fixado, né, ele é acionado pelo motor, certo? Esse acionamento é feito por uma correia, certo? Essa correia é chamada de correia trapezoidal ou correia poli-V, certo? E a gente já pode assim fazer algumas constatações, algumas observações acerca dessa posição que o alternador está, né? O local que ele está, ou seja, é um local onde tem muitas influências externas, né? No caso, temperatura, sujeira, umidade, dependendo do clima, né? Por quê? Porque ele está ali no cofre do motor, né? Então ele está exposto
ao ar que por ali circula, certo? Sem falar que o alternador é um componente que, para gerar energia, ele precisa de componentes móveis, certo? E toda peça, certo? Todo componente mecânico que tem componentes móveis, principalmente giratórios, eles precisam de um estudo dinâmico, né, de balanceamento, né? Então, o alternador ele precisa resistir às forças, né, provenientes desse movimento giratório, certo? Além disso, tem desgaste de alguns de seus componentes, certo? Devido a um pequeno atrito, né, do contato entre eles, certo? E também esse atrito é gerado porque se tem um componente móvel, né, girando, e você tem um componente fixo conectado a esse componente móvel, né, com um pequeno nível de atrito, mas assim, ocorre o desgaste, chega um momento que é necessária a manutenção e a gente vai saber disso mais na frente, né? Então, o alternador ele precisa alimentar todos os sistemas do automóvel, todos os consumidores, manter a carga da bateria em nível máximo, né? Mesmo que o motor esteja girando em baixa rotação, por isso a gente vê que a polia do alternador ela é um pouco pequena, por quê? Para multiplicar a velocidade, né, de giro. Você tem a polia do motor, ela tem um diâmetro maior, e a polia do alternador ela tem um diâmetro menorzinho. Para quê? Para fazer com que o alternador gire mais rápido que o motor. A gente tem uma relação aí de multiplicação, né, não de redução, como em alguns casos. No caso do alternador, é multiplicação de velocidade, de torque. Né? No caso, velocidade. O alternador que importa é velocidade. Certo? Então é isso. Essa é a breve introdução do alternador. Agora a gente vai falar dos componentes dele. E essa foto já até nos mostra aí, né, com relativa facilidade, os componentes do alternador. Né? O alternador tem em basicamente, cerca de 7, 8 componentes, certo? Primeiro, carcaça, certo? Carcaça são os dois componentes metálicos que dão suporte aos componentes internos do alternador, né? No caso, são os dois componentes que estão na cor cinza, né? Como você pode ver aí, eu tenho toda essa os anéis coletores aqui, eu tenho o estator e nos extremos, né, eu tenho as carcaças do alternador, certo? E ainda tenho uma carcaça plástica, certo? Que dá suporte às escovas. A gente vai saber que componentes são esses. Então essas são as carcaças, certo? Eu tenho o estator, né, que você pode ver entre as carcaças, certo? E eu tenho os anéis. Eu tenho um rotor, né, que está conectado à carcaça do lado esquerdo, né, na foto, né, que está conectado na polia, né, que ele vai girar conforme a velocidade do motor. Né. Eu tenho os anéis coletores, certo, que está logo do lado, né, logo do lado do rotor. E eu tenho as escovas, certo, que está do lado direito da carcaça do lado direito da foto. Né? Ou seja, eu tenho as escovinhas e depois eu tenho a tampa plástica, né? E aí eu tenho a placa de diodos. A placa de diodos ela fica na carcaça do lado direito, né? Que essa seria aqui a carcaça traseira do alternador. Né? Ela fica instalada ali e eu tenho as escovinhas, né, também instaladas ali. E eu tenho a polia que fica na parte dianteira do alternador, como você pode ver na foto, certo? E por fim eu tenho a hélice de refrigeração, ou na verdade eu prefiro a hélice de arrefecimento, certo? Por quê? Porque o alternador esquenta, ele precisa ter um certo nível de arrefecimento para evitar o desgaste prematuro de seus componentes, certo? Nesse caso aí, eu não tenho uma hélice, certo? Eu tenho só a polia, porque esse alternador ele é mais moderno, certo? Ele pode ter uma hélice interna, ele pode ter o estator disposto de uma forma que ele gera um fluxo de ar ali dentro que vai arrefecer os componentes. Né? Não é à toa que, se você perceber na carcaça, tem diversas aletas, frestas, certo? Para quê? Para que o ar possa entrar e fluir por dentro de todo o alternador. Para quê? Arrefecimento. Né? O alternador ele aquece, né? Até porque a gente tem uma geração ali de campo magnético,
a gente tem transferência de energia, né? Então vai ter, de uma certa forma, aquecimento. A gente tem um pouco de atrito, né? Então vai ter aquecimento, né? Então o alternador ele precisa disso, certo? E aí a gente vai começar falando da carcaça, né? Que é o primeiro componente. Mas vamos esperar o avião passar aí. Eu moro perto do aeroporto, então é sempre muito complicado. Certo, então, vamos lá. Certo, como vocês podem ver aí, eu já deixei nessa foto. Essa foto ela é muito estratégica, porque ela já mostra o alternador bem desmontado com os componentes principais, certo? Então a gente vai falar da carcaça. Eu já meio que pontuei cada componente, vamos falar especificamente da carcaça. Ela tem função de proteção e suporte dos componentes internos, geralmente é feita de ligas leves, certo? E constituída de duas partes parafusadas uma na outra por longos parafusos, certo? Parafusinhos assim, Phillips, eu creio, não lembro mais ou menos da referência deles, mas são Phillips em geral e tem um aperto até relevante, né? Ele está conectando, né, as carcaças para deixar bem fixo. Esses parafusos eles são facilmente retirados com a chave de impacto, né? Que é uma chave onde eu coloco o bit, né, no diâmetro do parafuso, geralmente um bit Phillips, né, no caso, e dou uma pancada na chave com o martelo e ela vai girar, vai transformar aquela força da pancada em torque, né, e vai girar o parafuso, né. Eu tenho também um mancalzinho, né, como se vocês perceberem, o suporte ele tem uma região, na região inferior, ele tem um furo, certo? Um furo como se algo fosse passar por ali, certo? É um mancal, certo? Para que o alternador possa ser fixado no motor, certo? Além disso, eu também tenho um mancal para o próprio eixo, né, do rotor, certo? E esse mancal também aloja o estator e a placa de diodos, certo? Esta última necessitando de arrefecimento, certo? Motivo pelo qual é instalado uma hélice de refrigeração no mesmo eixo do rotor. Ou seja, muitas vezes, nesse caso desse alternador aí, desse modelo, a hélice está dentro da carcaça, né? Mesmo assim, e geralmente a carcaça, por conta disso, né, no caso, a carcaça precisa ter essas frestas aí, como você vê que eu até já pontuei anteriormente, né? E aí, o próximo componente é o estator, que é essa peça entre as carcaças que a gente vê aí, mas a gente vai ver aqui com mais detalhes. Não é essa aqui, o estator lindão, certo? O que é que o estator é, né? Ele é um componente feito em ligas de ferro ou silício e fios de cobre. Os fios de cobre estão na cara. O estator ele tem essa fórmula circular, anelar, certo? Possui ranhuras em todo o seu diâmetro, a gente consegue ver isso, né, na foto, certo? E entre as ranhuras estão os fios de cobre, certo? Esmaltado, que constituem a bobina do estator. Ou seja, tem várias ranhuras. Dentro dessas ranhuras estão passando os fios de cobre, formando as bobinas do estator, certo? São nessas bobinas que é induzida a corrente proveniente do rotor, quando ele está girando, claro. Certo? As bobinas do estator elas têm uma defasagem. Essa defasagem ela não dá para perceber assim na foto, mas no esquema elétrico a gente consegue entender, certo? Cada enrolamento dentro dessas frestas, né, do estator, eles estão angulados. Em geral, 120 graus de defasagem de uma bobina para outra, certo? E aí eu posso ter o que? E aí eu vou ter diferentes tipos de ligações, certo? Eu posso ter 120 graus, mas cada bobina está posicionada em um extremo. E esse extremo pode ter formato estrela ou em Y, né, como a gente chama. Quem conhece circuito elétrico sabe do que eu estou falando. Ele pode ter formato em delta, certo? E a gente vai esperar o avião passar.
esse é o momento que você pode se inscrever no canal. Bom, continuando, certo? Então, tem essas diferençazinhas aí no caso do estator em termos de ligações, certo? Esses tipos de ligações se diferem pelos valores de corrente e tensão de linha e de fase, certo? Em ligações do tipo estrela, as correntes de linha e de fase são iguais, tá? Mas a tensão de linha é igual ao produto da tensão de fase pela raiz quadrada das três, né? Olha só, vamos repetir. Em ligações do tipo estrela, as correntes de linha e de fase são iguais, mas a tensão de linha é igual ao produto da tensão de fase pela raiz quadrada de 3, certo? Então a gente tem aí uma pequena diferença, né, nos valores de tensão produzidos, né? Por outro lado, nas ligações do tipo delta, as tensões de fase de linha são iguais, enquanto que a corrente de linha é igual à corrente de fase multiplicada pela raiz quadrada de 3, certo? Quando o rotor está girando, os polos norte e sul de cada componentezinho do rotor, a gente vai ver mais na frente, passam pelas bobinas, gerando que uma tensão monofásica, certo? Caso o estator possuísse apenas uma bobina, certo? Né? Eles iam produzir essa tensão monofásica, certo? Entretanto, como o estator tem 3 bobinas, a tensão passa a ser trifásica, né? Então é por isso que a gente tem tensão trifásica produzida pelo alternador, né? Por causa das 3 bobinas e por causa da forma em que elas estão arranjadas. A forma que elas estão arranjadas, certo? Altera o quê? Tensão de linha e de fase, certo? Além disso, altera também a corrente de linha e de fase, certo? Então é isso. Essa é a diferença. Esse é o estator. Vamos para o próximo componente, o rotor, que é o componente da figura anterior, que está depois, né? Então, bom, temos aí o rotor, né? Ele é um eixozinho de aço, certo? Eu tenho uma bobina dentro, 2 polos em forma de garras, ou seja, eu tenho um polo norte e um polo sul, cada garrinha dessa, certo? Eles são feitos de liga de ferro ou silício e eu tenho os anéis coletores, certo? Na parte central do eixo é montada a bobina de excitação, que é esse componente que está dentro, está entre as garras, né? Como se estivesse preso entre as garras, né? Ela é feita de fios de cobre esmaltado e é envolta pelos 2 polos em forma de garra, certo? Quando a corrente da bateria, certo, percorre a bobina de excitação, o que é que acontece? O campo magnético gerado por ela envolve os polos e forma, né, o polo norte e o polo sul, que é mais ou menos como a gente chama, né, na parte de eletromagnetismo, convencionando o fluxo, né, do campo magnético, né? Então é isso aí. Esse é o estator. Ele vai estar girando, né, dentro desse componente, né? Ele vai estar girando aqui dentro e é assim que ele varia, né, a corrente produzida, né, diante de cada filamento desse, que cada filamento, conjunto desses filamentos formam uma bobina, né? Então ele vai estar girando diante dessas bobinas. Esse é o rotor. E aí a gente vai para as escovas, certo? Aí eu tenho uma foto super didática de um alternador da Bosch e eu tenho as escovas montadas no alternador, na parte de trás do alternador, certo? E aí eu ainda tenho uma fotinha indicativa, essa foto ficou muito boa, certo? As escovinhas, né? As escovas são pequenas pecinhas feitas de carvão, basicamente, né? Elas têm uma liga com uma base de carvão, certo? E são dos poucos componentes de desgaste do alternador, né? É engraçado, os componentes elétricos, assim, de motores elétricos, de alternadores, dínamos, são componentes que eles não têm um desgaste significativo, né? Em comparação, assim, por exemplo, um motor elétrico e um motor de combustão interna, né? Você tem muito menos desgaste, né? Assim, aparentemente, no motor elétrico, né? Eu acho que uma grande coisa interessante que às vezes eu tenho vontade de pesquisar é como a engenharia está lidando com a diferença de durabilidade desses motores, que deve ter uma diferença, né? Então, posto isso, vamos voltar para o conteúdo.
né? Então, eles são um dos poucos componentes de desgaste do alternador. Basicamente, as escovinhas são os componentes de manutenção do alternador, né? Eles estão em constante contato com os anéis coletores, né? Que são esses anéisinhos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, esses anéisinhos na ponta do eixo, né? Na ponta do eixo do rotor, certo? Então, eles vão ficar ali, né, raspando nos anéis coletores, gerando um pequeno desgaste nas escovas, certo? Uma vez ligado ao chicote da bateria, né, ligado ao chicote da bateria ao alternador, são as escovas que alimentam os anéis coletores com a corrente proveniente da bateria. Né? Então, a gente tem aí um detalhe interessante do funcionamento das escovas. Né? E aí a gente vem para um dos principais componentes do alternador, os mais importantes, placa de diodos ou retificador de tensão, certo? Também chamada de regulador de tensão, certo? A placa de diodos, né, ela transforma a corrente alternada, né, do alternador em corrente contínua, certo? Além disso, os diodos eles também têm uma função de proteção do sistema, certo? Protegendo a bateria de uma possível descarga. Como? Como se a bateria estivesse mandando corrente para o alternador, né? E isso seria tipo uma fuga de corrente, né? Ela estaria transformando o alternador em motor elétrico. Certo? Essa plaquinha onde estão montados os diodos geralmente é feita de alumínio, certo? Ela é fácil de trocar, você não precisa desmontar rapidamente o alternador. Né? O alumínio é utilizado pela sua grande capacidade de transferência de calor, né, em relação a outros metais. Né? Ele tem uma boa dissipação, uma boa e rápida dissipação de calor. Né? Então é estratégico. Para quê? Para que o sistema não superaqueça, certo? E tenha desgastes devido ao estresse térmico. Certo? Os diodos em geral são feitos de silício ou germânio e sua característica é permitir a passagem de corrente apenas em um sentido, motivo pelo qual ele protege o sistema. Certo? No caso, para estatores conectados em Y, né? A gente falou lá das bobinas no estator, né? Cada bobina disposta em 3 pontos formando um Y, a placa de diodos possui 6 diodos, certo? 3 ligados positivamente a cada uma das 3 bobinas e 3 ligados negativamente a cada uma das 3 bobinas, ou seja, uma para a entrada positiva da bobina e outra para o negativo. Certo? Além disso, o diodo também se divide em duas partes, sendo o ânodo e o cátodo. Né? Esse é só um detalhe acerca do diodo em si. O importante é entender o quê? Que o regulador de tensão ele regula a tensão com que o alternador vai alimentar o sistema, não deixando ela ultrapassar valores, em geral, cerca de 13,5, 13,8, não passa disso. 14 volts é uma tensão, não é uma tensão de funcionamento do sistema, geralmente o sistema funciona um pouquinho abaixo disso, certo? E é o retificador de tensão que cuida disso aí, né? É ele que vai mandar mais corrente quando tem muitos consumidores ligados, ele que vai mandar menos, e ele que protege o alternador de ser alimentado pela bateria e virar um motor elétrico. Certo? E aí a gente vem para o último componente do sistema, né? Do alternador, que é o que? A polia, né? Ou polia e o ventiladorzinho, né? A ventoinha de arrefecimento, né? Que eu botei aqui no texto como ventoinha de refrigeração. Não gosto desse termo, certo? Porque não refrigera, né? A ventoinha está aqui para arrefecer, né? Não refrigerar, né? Então, ventoinha ela está aí, bom, como o próprio nome diz, para arrefecer os componentes do alternador, né? É extremamente importante que esses componentes não superaqueçam e tenham desgaste prematuro devido a estresse térmico. A polia ela está para quê? Para receber, né, o movimento do motor, né? Ela vai receber o torque do motor através da polia, né? Então, através da correia, né? A correia vai encaixar nessa polia aí. Se você ver, essa é uma correia Poliver, né? Porque ela tem vários
como se fosse vários Vzinhos, né? Vários trapézios, né? Bem pequenininhos, e eu tenho uma trapezoidal que ela é em forma de um trapézio, né? Maiorzinho, né? A seção transversal dela é em forma de trapézio, né? E a Poli-V ela é em forma, ela tem a seção transversal dela, ela tem diversos dentinhos em forma de V, né? Seção transversal, se você não sabe, você pega uma peça, corta ela, né, em um sentido e você olha para ela, então você está vendo a seção transversal da peça. Basicamente é isso, sem muitas referências, sendo bem didático, né? Se eu partir esse alternador do meio e olhar ele, a pegar duas bandas e olhar assim, eu estou vendo a seção transversal dele, né? Enfim, então a polia está aí para o quê? Para receber o movimento do motor, né? Ela tem esse tamanhozinho específico para quê? Para aumentar a velocidade, ou seja, ela não vai ser uma redução, né? Ela não vai ser uma transmissão de redução, vai ser uma transmissão de multiplicação de velocidade. Por isso que é importante ela ter isso aí para ela girar o alternador rápido, certo? E mesmo em marcha lenta, o alternador está girando rápido, né? E eu tenho o quê? O ventiladorzinho que está logo atrás da polia nesse alternador aí, né? Por aqui, para arrefecer os componentes internos, é também para isso, né? Ela aproveita o eixo do rotor do alternador, né? E gira solidário a ele, né? Tá fixo, certo? Eu posso até montar ela dentro do alternador, né? Sendo um alternador chamado alternador tipo garra, né? No caso não, o alternador tipo garra, né? É esse da foto, certo? Que eu tenho a ventoinha montada do lado de fora, certo? E eu tenho um alternador compacto, que é basicamente essa outra configuração de alternador aqui. Configuração de alternador compacto, ventoinha está montada dentro da carcaça, e esse que a gente viu agora, alternador, né, tipo garra, né, com uma ventoinha do lado de fora. E é isso, não tem muito segredo. A ventoinha está aí para arrefecer e evitar o estresse térmico dos componentes, né? Esses são os componentes do alternador. A gente fica por aqui, né? Acho que tá bom pelo vídeo, vamos por partes, né? Próximo vídeo a gente vai ver os outros tópicos, né? Se você gostou, dá um joinha, não gostou, dislike. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada nas redes sociais aqui do canal, né? Do site, do Carros em Foco, né? E dá uma conferida no nosso canal lá na Roxa, né? Se você gosta de jogo de corrida, a gente faz uns gameplays de vez em quando, né? E tem alguns jogos lá, tem Gran Turismo, tem Vanishing Point, tem Cruising USA, né? Tem alguns jogos bem... por enquanto estamos na onda retrô ainda, né? Quem sabe um dia a gente chega nesses jogos mais novos, né? Mas tem umas jogatinas legais lá, né? Sem comentários, né? Então, e você entra nas redes sociais para ver sempre que eu posto um artigo novo, ele é postado em cada rede social, né? Assim, é postada a chamadinha dele, geralmente um parágrafo, né? Então é isso, esse é o alternador, esses são seus componentes e acabou o vídeo.